A ruína do Templo de Jerusalém, o fim da pedra, o começo do Espírito. Kardec ensina que Jesus, ao prever a destruição do templo, não falava em punição, mas em consequência natural das leis morais. O templo, símbolo da religião formal e do poder sacerdotal, havia se afastado de sua missão espiritual, transformando-se em centro de vaidade e materialismo. A fé viva fora substituída por ritos vazios. O amor ao próximo, pela ostentação do culto. Era inevitável que a forma perecesse para que o espírito renascesse. O Espiritismo, como o Cristo, mostra que nada perece injustamente. Tudo o que cai no mundo das formas cai para dar lugar ao que é mais puro e verdadeiro. A destruição do Templo de Jerusalém, pelas legiões romanas no ano 70, foi o sinal material de uma transição moral, o fim da adoração exterior e o nascimento do culto interior da consciência. O reino de Deus deixava de ser um lugar e passava a ser um estado de alma. A história espiritual revela que todas as religiões passam por esse ciclo. Quando a letra mata o espírito, quando a instituição se sobrepõe à fé viva, a providência age através da renovação. Assim como o corpo envelhece para libertar o espírito, as estruturas humanas ruem para que a verdade avance. Jerusalém, nesse contexto, representava a antiga humanidade materialista, que precisava morrer para que o evangelho florescesse em toda a terra. A arqueologia e a história confirmam a precisão das palavras de Jesus. O templo de Herodes, orgulho do judaísmo, foi inteiramente destruído, restando apenas fragmentos de seus muros. Mas a mensagem espiritual que dele emanou perdurou e se elevou acima das ruínas. O mesmo acontece com o ser humano. Quando o orgulho desaba, a alma encontra o verdadeiro altar, o coração purificado. A sociologia espiritual mostra que toda civilização é reflexo do estado moral de seus povos. Quando o egoísmo predomina, as estruturas desabam. Quando o amor governa, a sociedade se ergue em nova luz. A ruína do templo foi a consequência natural do desequilíbrio moral de sua época. Como hoje o planeta experimenta crises que preparam o advento de uma humanidade regenerada. Não há destruição injusta. Há renovação cíclica das leis evolutivas. A física da entropia e da renovação confirma esse princípio universal. Tudo o que se organiza em torno de energias desarmônicas tende à dissolução, enquanto o que vibra em harmonia se perpetua. O templo desabou porque se sustentava em vibrações de orgulho e dominação, mas a lei divina, que é ordem e amor, ergueu sobre suas ruínas o santuário da consciência espiritual. Kardec explica que as palavras do Cristo não ficará pedra sobre pedra, têm sentido simbólico e cósmico. Não apenas o templo, mas toda a estrutura material e moral erguida sobre o egoísmo está destinada a cair. É a lei de depuração que rege mundos e almas. O que é falso desaba, o que é verdadeiro permanece. Jesus anunciava, com essa profecia, o início da era do Espírito, onde a fé não dependeria mais de templos, mas da luz interior. A física quântica da consciência pode ilustrar esse processo. Quando uma estrutura perde coerência, sua energia é reorganizada em outro nível. Assim também acontece nas civilizações. O colapso de um sistema é o nascimento de outro. A ruína de Jerusalém foi o colapso moral de uma era e o nascimento vibratório do cristianismo espiritual, que transformaria o mundo com a força do amor e da verdade. A neurociência moral mostra que as mudanças de paradigma exigem dor e crise. O cérebro humano, como as sociedades, resiste à mudança até que a tensão se torna insuportável. O colapso do antigo sistema religioso foi o choque necessário para libertar a humanidade do medo e do formalismo, abrindo caminho à fé raciocinada e universal. Jesus sabia que a queda da pedra seria o despertar da consciência. Kardec ensina que cada um de nós traz também o seu templo interior, a estrutura das velhas crenças, dos hábitos e dos orgulhos que precisam ruir. Quando a dor abala essas paredes internas, não é castigo, é libertação. O Cristo renasce em nós quando o ego cede lugar à humildade, e o altar do coração substitui o altar de pedra. A ciência espiritual e a física cósmica convergem na mesma lei.
A destruição é apenas o outro nome da transformação. Nada se perde. Tudo se renova. O Templo de Jerusalém caiu, mas a luz do Cristo permaneceu, erguendo um templo eterno, o da fraternidade universal. Compreender a ruína do Templo de Jerusalém é compreender que o progresso espiritual é inevitável e que toda destruição aparente é apenas o anúncio de uma vida nova. O que se desmorona é a matéria, o espírito permanece e se eleva. Se esta reflexão lhe trouxe clareza e fé, compartilhe-a. Porque compreender a ruína do Templo de Jerusalém é reconhecer que nenhuma pedra resiste ao tempo, mas o amor de Deus é indestrutível e eterno.